Que interessante, professor. E falando assim da trajetória, né, já que o senhor falou de várias histórias, que não fala de uma, né, fala do Brasil inteiro, né, como que é, professor, assim, o mercado de trabalho para um profissional, um fisioterapeuta hoje? Veja, 75% da população brasileira, nós estamos falando de 3 brasileiros em cada 4. Depende do Sistema Único de Saúde, ou seja, dos serviços públicos para ter acesso à saúde. O ano passado, o governo gastou 1 bilhão de consultas médicas. Vou repetir, 1 bilhão. Essas consultas geraram meio bilhão de exames. Nós somos 190 milhões, então dá muito mais do que 5 consultas por habitantes. Nós somos uma população jovem, mas infelizmente temos 50 milhões de portadores de doenças crônicas e ainda vivemos uma década a menos do que deveríamos. Então tem algo muito errado nessa equação. De um lado nós temos uma população jovem, tendo acesso a uma quantidade enorme de consultas, mas vivendo uma década a menos e com doença. De outro lado, você tem um exército de profissionais da saúde, aí incluindo a fisioterapia e a terapia ocupacional. Nós somos hoje no estado de São Paulo mais de 50 mil, dá quase um profissional para cada 1.000 habitantes. E essa equação não fecha. Mas eu não tenho a menor dúvida, Daniela, que esse modelo vai mudar por uma razão muito simples. Hoje, quando você olha nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, os governos estão gastando uma fortuna para incentivar as pessoas a fazer fisioterapia, a fazer enfermagem. Só nos Estados Unidos tem uma carência de mais de 50 mil fisioterapeutas e de mais de 150 mil enfermeiros. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas preferem ser jornalistas, trabalhar no turismo, né, do que trabalhar na doença, porque trabalhar com a doença é preciso ter muita dedicação e abdicar de um monte de coisa para realmente servir a vida da melhor forma possível. Então, veja, de um lado você tem os profissionais formados e habilitados. De outro lado, você tem a sociedade precisando desses profissionais. Mas o governo, em vez de colocar esses profissionais para ensinar a população a viver melhor, a evitar, por exemplo, uma queda dentro de casa que vai gerar uma hospitalização, que vai gerar muitos custos. Ou, no caso das nossas UTIs, as nossas unidades de terapia intensiva. Você olha a clientela, são pessoas que ficam mais de 3 meses lá, volta para a comunidade, não tem atendimento na família, agrava o caso, tem uma recaída, volta para o hospital a um custo muito maior. Então, nós temos que mudar essa lógica. E o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, que este ano completa 40 anos de profissão, no dia 13 de outubro, né? São os profissionais que estão em condições privilegiadas para dar essa vida estendida com qualidade. Porque ele gasta mais tempo com a família, com a pessoa, com o marido, do que às vezes a própria mulher com o marido, né? Então, ele entende melhor as necessidades da população e pode prover, né, vários ensinamentos, seja na escola, seja dentro da família ou dentro da própria indústria ou comércio, né? Que vai evitar que você, então, tenha uma disfunção, tenha uma doença. Para você ter uma ideia da magnitude do que nós estamos falando hoje, quando você olha nas escolas, você vê um absenteísmo, ou seja, falta. As nossas crianças estão perdendo 25% do conteúdo que ela deveria ter na escola, simplesmente porque às vezes tem uma dorzinha no tornozelo, no joelho, na coluna, que um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional inserido nessa escola
poderia estar ajudando, porque isso a maior parte desses casos é fruto de uma postura inadequada, de uma marcha inadequada, né? Ou às vezes até uma deficiência visual ou auditiva. Então veja, se nós levarmos essas virtudes dos profissionais da saúde para dentro das escolas, nós vamos reduzir um custo muito grande com doença. Nas indústrias hoje, só o governo federal gasta 12 bilhões e meio. Veja que o nosso orçamento da saúde é pouco mais do que o dobro, 3 vezes, perdão, esse valor, né? 12 bilhões e meio para dar fisioterapia e empregar todos os profissionais nesse país e prover todo esse conhecimento à sociedade, isso custaria menos de 2 bilhões. E nós estamos gastando 12,5 apenas com aquelas pessoas que ficam afastadas do trabalho mais do que 15 dias. Porque a conta pesada mesmo cai no ombro do empregador, porque a maioria das doenças crônicas, ela gera uma falta ao trabalho por volta de, no máximo, 10 dias. E quem banca essa conta é o empresário. Só para nossas considerações finais, né? Fala um pouco do livro, onde as pessoas, quem gostaria de adquirir o livro, onde elas podem comprar, em qualquer livraria, né? Conta pra gente como elas podem adquirir esse livro. O livro está à venda nas principais livrarias do país, nos principais sites de venda. Basta entrar no site www.gillucio.com. Vou repetir, www.gillucio, 2 L, um L de Gil, um L de Lúcio.com, tudo junto. E lá você também pode encontrar todos os principais pontos de vendas no Brasil. E, professor, o que o Conselho está fazendo, né, para inserir os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional no mercado de trabalho? Veja, a função primordial do Conselho é garantir que os serviços prestados por esses profissionais sejam de qualidade. É uma função de fiscalização do exercício da profissão. Aí a população precisa entender que ela precisa ser parceira do Conselho. Se ela entrar no site www.crefitosp.gov.br, ela vai encontrar a lista de todos os profissionais habilitados, ou seja, autorizados pelo Estado para socorrer a vida. E eu peço aos seus ouvintes que exerçam plenamente a cidadania, pedindo para o fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional o número de registro no Conselho, ou o número do RG, ou o número do CPF, ou o nome completo, e que consulte, não tenha vergonha, é direito da população, que consulte no site para saber se aquela pessoa está autorizada a socorrer a vida. Não entregue o que você tem de mais importante, que é a sua própria vida, na mão de pessoas não habilitadas. Dito isto, o Conselho também entende que o Estado tem a responsabilidade de garantir a dignidade ao serviço e a boa remuneração a todo e qualquer brasileiro, incluindo os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. É por essa razão que o Conselho tem estabelecido um canal direto de negociação com os prefeitos, com os vereadores e com os secretários de saúde, mostrando, levando a eles um projeto no qual nós provamos que sai muito mais barato incluir o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional nas equipes básicas de saúde, né? Nós temos no Brasil um total de 30 mil equipes de saúde da família. Lá precisa ter um fisioterapeuta. É bom para o prefeito, dá voto, mas acima de tudo da vida, da saúde, da bem-estar. Então eu pediria também aos seus ouvintes que precisam dos serviços de fisioterapia ou de terapia ocupacional, que bate na porta do serviço público e não tem acesso a esse serviço, que mande uma denúncia, entre no site do Conselho, na ouvidoria, e mande uma denúncia para o Conselho. O Conselho vai encaminhar essa denúncia ao Ministério Público Federal, para que o Ministério Público, então, tome as medidas
legais cabíveis para obrigar o Poder Executivo, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente, a prover esses serviços de saúde. Se a população entender o que é um direito e que um direito estabelecido em lei tem que ser cumprido, ela estará dando a grande contribuição para a virada na saúde que eu falava anteriormente para você. Lembrando que é direito e direito é para ser respeitado. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí.